Olá pessoal, eu sou o Mikael, Head de Manufatura Aditiva da SK, e hoje a gente vai falar em mais um SK Cash sobre manufatura aditiva industrial. E para isso, a gente convida ele que é engenheiro mecânico, mestre em engenharia de sistemas e produto e entusiasta de impressão 3D, Luan Saldanha. Bem-vindo, Luan. Obrigado, Micael. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema, né, que a gente é apaixonado, na verdade, Sim. que é a parte da manufatura aditiva, impressão 3D. Então, acho que essa conversa vai ser bem interessante, bem legal. Cara, para começar falando disso tudo, como que surgiu a manufatura aditiva na tua vida? Como tu começou dentro disso? Uhum. Conta um pouquinho mais. Não, legal. Eu tô dentro desse ecossistema, vamos dizer assim, há cerca de 10 anos, né? Então, desde a época em que a gente conhecia, não como manufatura aditiva, mas como prototipagem rápida, né? Então, lá no início a gente chamava de prototipagem rápida, porque a principal aplicação era protótipos, né? Mas isso mudou completamente. E isso começou no intercâmbio que eu fiz em Portugal, quando eu estava na graduação ainda. Tive os primeiros contatos com impressoras 3D. E aí isso foi evoluindo. No final da graduação, eu tive mais contatos. Depois, quando tive outras empresas, participei diretamente de implementação em birôs de manufatura aditiva. E hoje continuo como um grande entusiasta, apaixonado pela tecnologia e buscando ajudar o ecossistema brasileiro de manufatura aditiva. A gente sabe que, por ser uma tecnologia nova, né, Micael? Às vezes as pessoas ainda têm algumas dificuldades de compreensão da jornada do processo, né, de manufatura aditiva. E aí hoje eu venho fazendo esse trabalho para ajudar o ecossistema nesse sentido. E vem ajudando muito. É que a gente vivendo esse meio sabe, né? A tecnologia, as tecnologias têm evoluído uma velocidade muito grande. Todos os dias uma coisa nova e às vezes o mercado, principalmente no Brasil, infelizmente não consegue acompanhar. Então, pessoas como você nessa jornada aí têm ajudado muito. Eu vejo bastante seus posts no LinkedIn e eu acho isso muito rico, muito rico. Em diversas feiras, eventos que a gente vem fazendo e estando presente com impressão 3D de forma industrial, né, a manufatura aditiva, a gente tem notado as pessoas mais preparadas e mais conhecedoras desse mundo. Isso é algo muito legal. Sim. Uma outra coisa que, assim, queria falar de cara sobre a ideia da impressão 3D de metal, que é algo que desperta muito interesse, as pessoas são muito curiosas, que a gente tem notado nas últimas idas para feiras fora do Brasil que tem tido um crescimento exponencial em outros países, né? Principalmente na Europa como um todo. Mas a gente nota um crescimento no Brasil, mas de certa forma meio tímido. É, o que, na tua opinião, falta para a gente alavancar esse crescimento desse tipo de tecnologia? Impressão 3D metálica no Brasil. A gente percebe que as tecnologias elas vêm se consolidando, né? Então, principalmente aquelas mais conhecidas, né? Tanto para polímero quanto para metal. Mas eu acho que essa questão do conhecimento, né? As pessoas entenderem melhor que manufatura aditiva, impressão 3D é um processo de fabricação, assim como outros processos de fabricação que a gente tem. E o ecossistema, os fornecedores, prestadores de serviço, conseguir trazer essas informações e conhecimento de uma forma mais aprofundada para as pessoas, né. É interessante, a gente estava conversando mais cedo, né, Michael, que a feira hoje aqui na Excomaf, as pessoas já vêm mais direcionada, conhecendo mais sobre o processo, sabendo que não é só a impressão 3D, mas que tem um pós-processamento, tem que ter uma infraestrutura de pós-processamento, assim como tem a parte inicial, que é o design para manufatura aditiva. Então, a gente percebe esse amadurecimento na 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 formação e conhecimento das pessoas, e isso, claro, ajuda a parte da manufatura aditiva metálica. Mas o que a gente dá para perceber também é que, à medida que o mercado começa a utilizar mais, tem aquela questão dos preços reduzirem, tanto o preço de equipamento, quanto profissionais mais disponíveis no mercado também, para poder atuar com essa tecnologia. E principalmente também a questão da matéria-prima, né. Então a gente tem mais fornecedores de matéria-prima e isso ajuda a reduzir os preços e tornar cada vez mais competitiva essa tecnologia, que a gente vê que grandes indústrias, grandes empresas, diversos setores já utilizam. Setor de óleo e gás, que é altamente regulamentado, tem
precisa ter muitas normas, né, atender muitas normas para você pegar uma peça que for fabricada e colocar numa plataforma de exploração, por exemplo, a gente vê que dá passos, né, e avanços bem significativos. Temos muito case já fora do Brasil, mas no Brasil começa a surgir isso também. Isso começa a mostrar às pessoas o quão é factível você produzir realmente a peça para uma manufatura aditiva, colocar no seu processo e ter a confiabilidade de que ela vai executar a sua função da melhor forma possível. Então é bem a questão de talvez o maior desafio ser o iniciar, o entender o processo, entender que não é só uma impressora, é isso, entender que a gente vai ter outros processos envolvidos, porque é de fato uma coisa que você falou que fez bastante sentido com o que eu ouço, assim, atuando nesse mercado, a ideia de que a gente vai precisar de um software, por exemplo, que às vezes não está muito clara, né? É algo que não está claro para todas as Sim. pessoas envolvidas, principalmente se a pessoa não tem tanto conhecimento dentro da área da engenharia, mas enxerga alguma oportunidade para manufatura aditiva. Então, essa ideia de que eu vou ter que desenhar, e com esse desenho eu posso ter um melhor resultado para a manufatura aditiva, como você falou, um design para a manufatura aditiva pensando nesse processo. Então, também tem o papel das universidades dentro disso, né? O papel do sistema de educação como um todo, introduzir isso. O que você tem notado também dentro desse contexto, principalmente na área da educação? Essa semana teve até uma situação interessante em um dos grupos de WhatsApp que a gente participa, né, de manufatura aditiva, o pessoal discutindo lá sobre quais tipos de normas podem ser aplicadas com o processo de manufatura aditiva metálica e o pessoal fazendo um comparativo com o processo de soldagem, né? Então, quando a gente pega a tecnologia ali, a DED, ela se assemelha um pouco ao processo de soldagem e as normas que são aplicadas aos processos de soldagem elas estão norteando, vamos dizer assim, novas normas para a manufatura de fibra metálica ou até ajustes e adaptações, né? Que são processos semelhantes. E isso veio de um profissional, um professor de uma universidade, estava discutindo isso com seus alunos, colocou isso lá no grupo e a gente começou a discutir lá. Então, as universidades, faculdades têm um processo também importante, né? Nessa formação, nessa capacitação das pessoas e também na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente vê que as universidades elas são importantes para o conhecimento, mas também para a pesquisa e desenvolvimento, para que possa habilitar inclusive novas tecnologias em manufatura aditiva metálica. E aí aqui no Brasil a gente tem diversos exemplos de instituições de ciência e tecnologia que fazem trabalhos como esse e que esses trabalhos vêm evoluindo e começam a ser implementados em indústrias e no mercado. Então, essas ICTs, essas universidades também têm um papel fundamental. E aí, por isso que eu gosto muito de falar de ecossistema, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, os fornecedores são importantes, têm um papel importante, os prestadores de serviço têm um papel importante, as startups têm um papel importante, devido à agilidade que elas trazem ao processo e as possibilidades de desenvolvimento que elas podem contribuir, e as próprias ICTs, né? Então, por isso que, quando eu falo de ecossistema, eu trago todos esses entes, né? Porque a conexão entre eles é fundamental, principalmente aqui no Brasil, se a gente busca evoluir, né? A manufatura aditiva como um processo de fabricação para que as indústrias brasileiras possam se beneficiar disso. Sim, é um movimento que a gente tem visto também algumas pessoas mais interessadas levando isso para dentro das universidades, trazendo ideias de cursos. A gente tem sido bem procurado para auxiliar na construção de cursos e grades. Isso Sim. é muito legal e mostra também uma preocupação, porque a gente sabe que nós que vivemos a manufatura aditiva, a gente sabe que não tem volta, que é um processo que vai ter que ser introduzido de, de uma forma ou de outra, logo, logo. Então, isso é muito, muito legal. E até um. E aproveitando, Claro. tem a questão também da universidade se conectar com o mercado, né? Através de fornecedores, prestadores de serviço. Então, quando as universidades procuram a SKA, é porque elas buscam também qual é a visão do mercado para formar os profissionais, para que as universidades possam contribuir nessa formação. E não ficar só uma formação acadêmica que não tenha conexão com o mercado, né? Então, por isso que é importante essa conexão
e vocês da SKA, constituições de ensino, porque vocês conseguem agregar e trazer essa percepção de mercado também, e o que o mercado busca, né, desses profissionais atualmente. Sim, que muitas vezes a gente vê em alguns cursos, né, a ideia de que a gente vai bem na teoria e às vezes, trabalha muito amplamente em coisas que talvez o mercado já está abandonando um pouco e existem novas tendências, então essa atualização é muito legal. Sim. E é E você como, a gente, né, como já participou e colocou a mão na massa ali, fabricando peças, fazendo pós-processamento, a gente sabe os desafios que tem em cada uma das etapas, né, e essa visão é importante para que o aluno não fique só na teoria e consiga realmente entender esses desafios, né. sim, Por isso que essa conexão é bem legal. sim, sim. E falando de impressão 3D em metal, a gente tem visto casos muito interessantes, né, principalmente, ligados à ideia de ter, como a gente falou antes, da manufatura aditiva com design para manufatura aditiva. As ferramentas que utilizam até IA muitas vezes para gerar estruturas. A gente tem um caso aí que eu vi um caso agora nas últimas semanas da Volkswagen fazendo rodas com um um design muito orgânico e diferente do que a gente está acostumado em todos os âmbitos, todos os aspectos, e coisas que só são possíveis de fazer com a impressão 3D, mas precisa do metal, precisa daquela resistência. Então, eu entendo que essas novas tendências da inteligência artificial como um todo também tem agregado muito, até mesmo quando a gente fala de algo que, por exemplo, estou falando de impressão 3D metálica como um exemplo, para usar de forma mais inteligente o material, né? Porque a gente sabe que também é um custo diferente, por exemplo, de utilizar a impressão em plástico, filamento comum. Dentro disso, qual a tua visão sobre como a IA pode agregar nesse contexto? Vamos lá. A gente vê também que a IA hoje, claro, todo mundo fala de IA, mas ela já vem aos poucos sendo introduzidas há alguns anos, né, na jornada da manufatura aditiva. E aí design generativo é um dos pontos principais e cruciais, né. Até porque o que eu comento muito é que, não dá para a gente usar manufatura aditiva por usar, por querer usar, a gente tem que extrair todos os benefícios, todo o valor que ela pode, proporcionar àquela aplicação, né. Então redução de peso, como você comentou, e o que isso vai impactar naquela empresa com aquele produto específico. E aí a gente sempre começa ali pelo design, né. E não adianta a gente pegar uma peça que já existe, que é fabricada por usinagem, que é fabricada por, injeção ou algum outro processo, e fazer com manufatura aditiva, provavelmente ela não vai agregar nenhum valor. E aí a parte do design generativo e a inteligência artificial, ela entra muito forte nisso, né, porque ela consegue cada vez mais trazer formatos cada vez mais orgânicos e adaptados à necessidade, mantendo a resistência da peça, mantendo sua confiabilidade, reduzindo o peso e, como você comentou, isso também é um caminho sem volta, né. Cada vez mais os softwares eles vão ter isso, integrado, né, essa inteligência integrada para que possam executar isso. Mas eu vejo outras aplicações também, algumas impressoras 3D, né, já vêm com o sistema de visualização para identificar durante o processo se tem falhas e ela já corrigiu o processo durante a impressão. Então, um determinado ponto ali da camada não está com a temperatura mais adequada, ela consegue fazer os ajustes para que no final a peça saia realmente com os requisitos de engenharia necessários, né? Sim, É uma outra aplicação de IA com visão computacional. E aí, a partir disso, ela consegue ter essas identificações e outra também que eu vejo é também no pós-processamento, na nossa etapa final, né. Então a peça acabou de sair lá, vai ter que tirar, os suportes da peça. Eu já vi também equipamentos de startups, inclusive, que tem também essa visão, ele consegue fazer uma visão computacional da peça ali fabricada, identificar os pontos que precisam, de potenciais ajustes e, por exemplo, fazer a retirada dos suportes de forma automática, isso com uma ajuda de inteligência artificial também. E é só o começo, né. Eu acho que cada vez mais com a ampliação das possibilidades, das ferramentas de IA no mercado, e isso integrando cada vez mais com a manufatura aditiva, só tem a agregar aos processos. sim. E uma coisa que, enquanto estava falando, veio na minha cabeça que a gente é uma indústria que
Por exemplo, agora falando de IA, que é algo que está, né, está em alta, um assunto que está em alta, a gente está falando bastante sobre isso. Mas voltando uns passos, a indústria brasileira, ela tem uma pegada na área metal mecânica muito forte, muito forte. A gente vê isso em muitos setores, como isso nos beneficia, tá? A gente é um país onde tem bem manufatureiro, né, com bastante know-how, que apesar de muitas vezes ter alguns tropeços com os equipamentos, eu uso o equipamento um pouco mais obsoleto, mas eu ainda consigo tirar coisas muito legais, isso é algo que é uma característica, né, nossa. Mas eu vejo um movimento muito forte das ferramentarias no geral, buscando, por exemplo, se atualizar de forma mais ágil, para ser cada vez mais competitivo, né? Uhum. Mas mesmo assim, entrando no contexto aí de volta de manufatura aditiva, quando a gente olha para coisas como conformal cooling, onde a gente tem canais internos de refrigeração inteligente, para facilitar na injeção, para melhorar os processos, a gente ainda vê também um movimento mais tímido das ferramentarias, né? No Brasil especificamente. Fora do Brasil, a gente até nota isso como uma tendência muito forte, porque é, é, sem a impressão 3D, conceitos do conformal cooling pensados de forma mais eficiente, com softwares com uma inteligência embarcada muito grande, são só efeitos de tela, porque não tem como produzir. Sim, Né? sim. Então, na sua opinião, olhando especificamente para as ferramentarias, tá? Qual a tua visão sobre a adoção do metal, as ferramentarias da impressão em metal, levando em consideração o que eles precisam, como um todo, agregar, vamos lá, de recursos. Então, além da impressora, como você falou, questão de software, você vê isso com facilidade, vê algum desafio maior dentro desse contexto? Se puder comentar um pouquinho mais sobre isso também, essa ideia da impressão 3D em metal nas ferramentarias especificamente? É, assim, apesar de não ser tão nova as tecnologias de manufatura aditiva, né? Quando a gente compara com os outros processos de fabricação, a gente ainda é uma criança ou bem jovem ainda, né? Então, se compara com usinagem, com formação, moldagem por injeção, existe todo um histórico desse processo. E claro, a gente mudar uma rota, a gente sabe que é difícil, né? Principalmente para as indústrias, e que a gente vai estar mexendo ali diretamente com questão de receitas, despesas, etc. É, então acaba sendo um pouco uma questão cultural e um pouco uma questão de histórico também e confiabilidade dos processos atuais. Ah, o que eu enxergo é que para as ferramentarias, claro, ainda existe um desafio de compreensão do processo, de como a manufatura aditiva pode auxiliar eles num molde para injeção, né? Com os canais conformais lá. E aí eu estava até lembrando aqui, Bruno Caetano, nosso amigo, você conhece, Uhum. ele está fazendo um doutorado nessa temática para ajudar, inclusive, né, o ecossistema e evoluir também as competências e conhecimentos de como isso realmente pode ser benéfico para as ferramentarias e outros tipos de aplicações também. É, mas eu acho que continua sendo um pouco da jornada como eu comentei, né? Então, primeiro, ter profissionais qualificados que possam enxergar essas possibilidades e fazer essas mudanças. Então, é um desafio grande, mas que cada vez mais a gente vê que tem cada vez mais profissionais no mercado relacionado a isso. Quando a gente fala de molde de injeção, às vezes a gente está falando de moldes de grandes dimensões, então, para determinadas aplicações ou produtos, né, a gente sabe que ainda a gente tem uma certa restrição de tamanho para algumas impressoras 3D conseguir construir e ter uma capacidade de auxiliar nesse sentido. Mas aí, claro, a gente tem outras tecnologias que poderiam ajudar nesse sentido. Mas o que eu vejo um setor que vem cada vez mais usando bastante é o pessoal de conformação, né? Então, o pessoal de conformação para fazer seus modelos iniciais usando manufatura aditiva metálica, eu vejo que está um pouco mais avançado do que o pessoal de ferramentaria, mudando a questão dos moldes de injeção da forma que são feitos hoje para o molde
potencialmente feito por LA. Mas novamente, eu acho que é uma jornada, não vai mudar de uma hora para outra todo um parque fabril. A gente sabe que é um investimento muito alto Sim. dos equipamentos atuais, né, que a gente tem, mas eu acho que aos poucos, mudando a cultura, mudando a percepção de que não é uma impressora 3D de bancada, ainda existe muito essa percepção, e é uma impressora industrial, uma impressora que tem a capacidade de entregar os requisitos necessários e, 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 e com o conhecimento que vem sendo desenvolvido, acho que isso vai ir mudando aos poucos, começando ali pequeno e depois evoluindo até a gente conseguir, entre aspas, escutar com o parque fabril que existe atualmente. Como eu falei, né, na ideia dessa parte das ferramentarias, né? É uma indústria que ela é bem tradicional na ideia dos processos, então são é uma indústria mais conservadora na questão de CNCs, enfim, que busca por tecnologias em máquinas mais produtivas. Então é uma indústria que busca por tecnologia, mas das máquinas de processos que já estão acostumados, mais produtivos, né? Mas eu acho que a gente pode ir além até, expandindo isso agora para outros setores e falando que é, às vezes a gente não precisa de uma impressora metálica também. A gente sabe que hoje existem impressoras de compósitos com materiais extremamente resistentes, impressoras de resina com materiais também de alta performance, uma versatilidade muito grande. Fibra de carbono, por exemplo. Exato. Então, falando sobre isso, né, como uma alternativa, como um primeiro passo, talvez, para a gente chegar na impressão em metal, que, como você mesmo falou, é um custo um pouco mais elevado que os outros recursos de manufatura aditiva. Então, você concorda que é um ótimo primeiro passo, talvez olhar para primeiro uma impressora de plásticos, depois uma impressora de compósitos logo de cara, ou depois uma impressora de compósitos, e aí ampliar esses recursos até chegar na impressora de metal? Tu entende que isso realmente é o melhor caminho a ser seguido? Eu enxergo que é uma possibilidade, porque depende muito do desafio daquela indústria, né? Se for algo que precise ter requisitos de um material metálico, é um pouco difícil a gente sair desse contexto, mas às vezes até a própria empresa, a indústria não sabe que poderia ser de outro material, né, Jorge? Às vezes a gente conversa muito com as empresas, fala, não, tem que ser de metal, mas por que tem que ser de metal? Quais são os requisitos que você precisa, né? Ah, não, é porque vai ter em alta temperatura, é porque tem alta pressão, mas será que não poderia ser outro material? E aí, essa percepção, né, de fornecedores de impressoras 3D, de vocês que fazem esse trabalho, de entender realmente o desafio que eles têm para poder proporcionar a melhor opção. E muitas vezes não precisa realmente da impressora de metal, que é mais elevado, e uma impressora de compósito, uma impressora de polímero atenderia perfeitamente. E eu acho que isso faz parte também dessa discussão que a gente tem dentro do ecossistema, né? Como é que a gente consegue identificar realmente qual tipo de impressora, qual tipo de material é o mais adequado para que a gente possa fazer a introdução da manufatura aditiva, porque aí depois disso as pessoas vão se adaptando aos processos, entendendo melhor, e a evolução é mais fácil, vamos dizer assim, para outras tecnologias e outras impressoras também. Legal. É muito interessante essa tua fala sobre que às vezes realmente não vamos fugir, não vai ter como fugir, vai ser o metal. Muitas vezes a gente pode, e talvez esse questionamento aí seja algo interessante da gente fazer. Eu acho que aqui para a gente poder finalizar, queria ouvir de ti, o que que você espera da indústria de manufatura aditiva aí, sei lá, no Brasil, nos próximos 5 anos? Como você vê essa indústria e o crescimento dela? Eu tenho boas expectativas. Comecei ano passado a construir o mapa da manufatura aditiva, né? Justamente para fortalecer o ecossistema aqui do Brasil. E aí a gente vê um crescimento de empresas, prestadores de serviços, startups participando do ecossistema e que muitas vezes já existiam e a gente não conhecia. Mas aí, a partir desse levantamento, a gente consegue entender e quantificar quantas empresas ou como o ecossistema está sendo posicionado. Então, com a redução dos custos, né, de impressoras 3D, de matéria-prima, aumento do conhecimento, a gente tem uma grande percepção de que no Brasil a gente tem um grande potencial e isso pode aumentar bastante.
A gente sabe que não é um trabalho fácil, porque como a gente comentou, tem a questão da cultura, tem a questão do histórico de já utilizar processos, né, mais tradicionais, vamos dizer assim. Mas é um trabalho e um desafio que a gente vai encarando ali dia a dia, né. A gente como entusiasta e apaixonado pelo tema manufatura aditiva, a gente vai encarando. Hoje a gente ainda não tem, levantamentos de dados, né, em relação ao mercado brasileiro financeiramente, como é que ele está. Internacionalmente a gente tem esses levantamentos mais assertivos. Aqui no Brasil a gente tem alguns dados, mas, que ainda, tem um potencial de crescimento maior e que talvez a gente possa mapear isso também. Mas eu imagino que daqui a 5 anos a gente vai ter uma outra perspectiva, um outro, mercado de manufatura aditiva aqui no Brasil, e a gente fazer um novo videocast daqui a 5 anos, Aham. vendo quais foram esses impactos e como foram esses resultados dentro desse período. Sim, a gente espera e aposta muito que isso vai crescer cada vez mais, como a gente falou, é um caminho que a gente entende que não tem mais volta, que basta as empresas acreditarem cada vez mais, as instituições acreditarem e, de novo, volto a dizer, é muito legal o trabalho que tu tem feito, essa ideia do mapa da manufatura aditiva contribui muito e eu acho que esses pequenos pontos são cruciais para a gente chegar, vamos lá, no sucesso, no crescimento tão grande, com mais dados até, sobre manufatura aditiva nos próximos anos aí. Muito obrigado, Luan, pela tua participação nesse SKA Cash. Para falar desse assunto que a gente até Se empolga, né? exato, é algo que a gente gosta muito, como você mesmo falou, entusiastas aí da impressão 3D. Então, mais uma vez, fica o nosso agradecimento aí pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, de a gente ter esse bate-papo aqui e com certeza a gente vai se encontrar aí e ajudar esse ecossistema de manufatura aditiva no Brasil a crescer cada vez mais. E é isso. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de acompanhar os outros SKA Casts e nos acompanhar também nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, YouTube e o nosso site.